Fala moçada, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal aqui. E no vídeo de hoje eu vou falar bem rapidamente, vou tentar ser o mais breve possível, mas eu vou falar sobre algumas prós, algumas benesses, né, que você vai ter se você tiver um site em WordPress, cara. Então os benefícios de você ter um site em WordPress. É lógico que eu vou falar também aqui alguns contras, né? Então não vou falar só prós, mas mais prós do que contras, porque eu acredito que o WordPress seja uma ferramenta excelente para você criar seus sites, tá? Você vai ver que os contras, eles não vão se enquadrar no seu cenário na maioria dos casos, então a gente vai falar sobre isso aqui. Eu trouxe alguns números, vou tentar ser bem breve, tá? Vou tentar ser bem direto ao ponto nesse vídeo, e o que eu quero te explicar aqui é justamente isso. Por que que você tem que ter um site WordPress? Por que que você tem que... Por que que o WordPress é a melhor ferramenta para você escolher hoje aí, para você criar seu site, beleza? Eu fiz aqui um roteirinho, mas eu vou deixar isso aqui do lado aqui pra gente poder, pra poder ir passando aqui. Cara, e aí eu trouxe algumas informações aqui que eu peguei aqui na internet, né? Aliás, eu vou até tirar isso daqui e vou trazer isso aqui pra vocês, tá? Então é o seguinte, 34% dos sites da internet são feitos em WordPress. Então, cara, é bastante coisa, entendeu? Tem muitos sites aí que são criados, aliás, mais de 500 sites por dia são criados em WordPress. Então não é à toa que o WordPress é o CMS mais usado, não é à toa. Eu vou te falar os benefícios aqui ainda, primeiro eu tô te falando alguns dados que eu peguei na internet, tá? Porque realmente, cara, no quesito de... Aqui são os dados, né? Então, porque realmente no quesito de personalização, de você não precisa saber codar, a parte do e-commerce, que eu vou explicar um pouquinho detalhadamente cada um, mas a questão é que muita gente usa o WordPress para fazer site, tá? Muitas agências aí hoje utilizam o WordPress para criar site para seus clientes. Se você é uma empresa, eu quero fazer meu próprio site, eu sei que tem muito empreendedores aí por aí, né? E a pessoa, assim como eu comecei sozinho, você talvez precise criar o teu próprio site, e aí você esteja em dúvida da ferramenta que você vai usar. Você tem outras opções, eu sei, pô, você tem o Wix aí, você tem outras opções, tem até outras mesmo aí que eu nem conheço, acho que a única que eu conheço sem ser o WordPress é o Wix, mas cara, eu gosto muito do WordPress por conta do que eu vou te falar aqui, entendeu? Eu indicaria você utilizar, se você estivesse começando mesmo, porque não é difícil você conseguir desenvolver, então assim, você vai conseguir, é óbvio, aí... É claro que tudo na vida tem níveis de complexidade. Quanto mais você souber sobre o WordPress, melhor seu site vai ficar. Mais funcionalidades ele vai ter, mais profissional ele vai ficar. E assim no Wix, tá? Se você for lá de primeira viagem, você não vai conseguir criar, igual eles falam lá, um site incrível, sem saber, você tem um pouquinho de noção de design, um pouquinho de noção de padding, de margem, você precisa saber de fonte, você precisa saber paleta de cores, cara, você precisa saber disso para você poder harmonizar ali e trazer um site bonito. Otimização das imagens, cara, tem temas aí que você vai precisar trabalhar para você montar um site bonito. Mas... E aqui eu tô falando pra todo mundo, né? O meu foco aqui é falar pra você que é empreendedor, você que também é o urgência, ou você que tá começando a fazer site, sei lá, pra qualquer pessoa que tá cogitando criar um site e, pô, às vezes eu vou escolher, será que eu vou numa agência que faz um WordPress? Cara, e aí eu vou aproveitar aqui. Eu coloquei elenquei esses elementos aqui, mas eu não vou me privar de adicionar coisas aqui. Que normalmente, qual que é outra tecnologia que eu fui acostumado a ver nos meus tempos de agência até hoje? O que eu via mais além Você vê alguns Wix por aí, você vê uns Google Sites por aí, você vê bastante Google Sites, vou explicar cada um desses aqui bem rápido. Você vê bastante sites em HTML mais CSS, tá? E você vê bastante sites em WordPress, tá? Eu acho que, cara... Os grandes líderes aqui, ou se tiver outros aqui, sites comuns, tá, gente? Cara, isso é bom, é bom de frisar. O WordPress, se você precisa de um sistema muito complexo, se você for uma empresa, às vezes, muito grande... Aliás, com questão aos acessos, você não vai nem se preocupar muito. Se você tem muitos acessos, 1 milhão de acessos por mês, por exemplo, não tem problema, isso aí pode ser WordPress, beleza. Mas dependendo da aplicação que você precisar, dependendo da funcionalidade, painel de login, o banco de dados, que aí eu nem manjo muito, mas eu posso dizer que dependendo da complexidade do sistema que você precisar no seu
no seu site, talvez você precise usar aqui, ó, o JavaScript aí. Eu estou estudando um pouco de programação, não vou saber muito te falar, mas talvez você precise utilizar esse caminho, o HTML, CSS, mais um JavaScript, aí tem um Node.js lá, que são... Cara, aí você vai precisar de programação para construir. Caso você não precise de nenhuma funcionalidade incrível dentro do seu site, caso, assim como na minha empresa, assim como na maioria das empresas, o seu site for um site estático, um site como esse aqui, ó. Quer ver, ó? Eu vou usar um site que eu uso, a página que eu uso para fazer captação de clientes de sites. Então, se você precisar de uma página, aqui demora um pouco para abrir porque tá gravando, mas se você precisar de uma página que seja, pô, eu preciso de um menu, eu preciso de colocar aqui os meus produtos, eu preciso colocar aqui os meus diferenciais, eu preciso colocar aqui as coisas que eu faço, por exemplo, os meus tipos de serviço, eu preciso colocar aqui os meus projetos, tá? Eu preciso colocar, por exemplo, na minha página, quais são as características do meu produto, do meu serviço, eu preciso colocar avaliações dos meus clientes na minha página. Normal, aqui, um site desse daqui, ó. Aqui eu não tenho uma funcionalidade de fazer um cadastro aqui, e aí esse cadastro eu vou conseguir criar alguma coisa lá dentro e criar um perfil, não. Nada disso. Eu não tenho aqui 3, 4, 5 idiomas, eu não tenho aqui... cara, é um site... E aliás, essa questão de idiomas você consegue fazer no WordPress, tá? Mas enfim, aí vai depender da complexidade, mas, cara, para a maioria dos casos, para a maioria das empresas, de verdade, você sabe-se que a maior parte das empresas no Brasil hoje são micro e pequenas empresas. Então a maior parte das empresas vai servir demais, fica muito bonito como você pode ver aqui. Cara, é show de bola, vale a pena. Então voltando aqui, que esse vídeo vai ser mais sucinto, tá? Então, cara, você tem muitas opções. Aqui no caso, nesse caso, você precisa... Aí vamos lá, vamos só colocar as diferenças aqui. Nesse caso você precisa saber programar, é bem mais difícil você construir, vai levar um ano para fazer um site assim, no mínimo, para você fazer um site com essas características. Aqui vai ser rápido, você vai levar uma hora para fazer um site, mas cara, ele é ruinzão de indexar, tá, sabe? Não tem praticamente personalização nenhuma, você coloca lá malha uma galeria, você não consegue vincular as principais ferramentas de traqueamento, que são as ferramentas que vão te gerar dados dos seus usuários, dados das pessoas que acessam o seu site, você não consegue vincular essas ferramentas aqui. Tá? Aqui também você tem uma certa dificuldade em vincular essas ferramentas. Cara, aqui você vincula todo mundo fácil, de boa. Todo mundo. O Facebook, o Instagram, o Instagram vem junto com o Facebook, né? Mas o Google, todas as ferramentas do Google, aqui a coisa é linda. E você tem um pouquinho de acesso ao código também, caso você precise. Só que é simples, ele é bem mais simplificado, tá bom? Então, cara, muitas opções de plugin eu coloquei aqui também. Cara, você consegue personalizar várias coisas. Você consegue fazer carrosséis, você consegue, cara, às vezes pegar templates prontos e só personalizar. Então, assim, tem muita facilidade na construção, tá? E ele te dá muita opção de personalização, de cores, de fundo, de efeitos. Você consegue adicionar ao passo que você vai se profissionalizando. Pô, Alan, eu sou um empreendedor, eu só vou construir meu site lá. Cara, você vai conseguir fazer um site bonitinho, lindíssimo, otimizado. Tenho certeza, cara, com um pouquinho de capricho ali. Se tem pessoas que já têm esse tato pra artístico, né? Pra desenho, essas coisas. Ou às vezes até meio que, pô, às vezes o cara é arquiteto, sei lá. Às vezes o cara tem um tato pra designer, pra bordas, pra distribuição de elementos numa página. Você percebe? Alinhamento, etc. A pessoa já tem um pouco de visão sobre isso. Então... você vai conseguir mexer bastante. Você não vai precisar saber codar. Male, vai digitar uma linha de código aqui, vai conseguir criar um site para tua empresa top, tá? Cara, você tem a questão do e-commerce. Então você tem um plugin pro WordPress que ele... cara, ele é loja virtual. Então você pode, cara, e deve, se você tiver uma loja, óbvio, criar uma loja aqui. E é muito simples de usar, é muito intuitivo. Você vai... eu vou colocar aqui mais, você vai achar vários conteúdo gratuito, cara, explicando como fazer as coisas. Então assim, qual que é a ideia desse vídeo aqui? É falar pra você escolher se você vai ter um site, se você vai criar um site pra tua empresa ou vai começar a criar sites, cara. Escolha, porque ou é isso, ou é um ou é outro, né? Ou você vai criar um site pra alguém, ou você vai criar um site pra você. Então, escolha o WordPress. Cara, se você estudar minimamente aí uns 3 mesinhos, você já vai conseguir criar um site bonitinho, lógico. Talvez, cara, manjar muito, ficar muito bonito, às vezes utilizar, às vezes, recursos, por exemplo, essa galeria de filtros aqui, você tem plugins específicos, se bem que esse site nem tá muito complexo, tá? Mas, isso aqui é um plugin, é pra você deixar assim, não é, entendeu? Então são coisas que você vai precisar aprender aqui na parada, entendeu?
mas, cara, minimamente você já vai conseguir construir um site bonitinho, assim como você vai construir aqui, assim como você vai construir feio aqui, e aqui você não vai conseguir. Até vai, mas aqui vai demorar. Mas você vai conseguir construir uma loja, vai conseguir vincular todos os plugins, vai conseguir configurar meios de pagamento e tem muito conteúdo gratuito explicando como você fazer tudo isso passo a passo. Então a comunidade de suporte é muito boa, tá? Você tem grupos no Facebook, vou até colocar isso aqui, ó. Grupos no Facebook, cara, que você vai lá e pergunta alguma coisa. Eu sempre pergunto quando eu preciso. As pessoas te respondem. Então é muito mais fácil de você, pô, eu tenho uma dúvida, aconteceu um bug no meu site. Beleza, é fácil. A maioria das hospedagens, se escrever errado aqui, não importa, tá? Eu vou escrever porque senão eu perco a linha de raciocínio. A maioria das hospedagens tem instalação automática de WordPress. Opa, eu vou deixar assim mesmo, não vou errar. Ó. Instalação e suporte. Instalação, vou colocar aqui. E eu vou colocar aqui, peraí. E tem suporte personalizado para WordPress. Então a sua... Eu vou deixar isso aqui para baixo que eu quero falar sobre vulnerabilidade, tá? A sua hospedagem ela vai ter suporte para WordPress. Cara, aliás, a que eu uso, que é a Napoleon, que eu recomendo bastante. O suporte deles, agora falando francamente, o suporte deles um tempo atrás me deixou a desejar, mas parece que depois melhorou. Não sei se foi alguém que entrou lá ruim e tal, não sei o quê. Enfim, só fazendo um disclaimer aqui. Mas... tem hospedagens específicas para WordPress. E, cara, tem suporte. A maioria dos sites tem WordPress. Então, cara, tudo você vai encontrar a informação mais fácil sobre o WordPress. Aí eu queria falar sobre vulnerabilidade, né? Cara, todo mundo fala, mas o WordPress é bom, mas é vulnerável. Cara, é vulnerável. Por que é o mais atacado? Se eu vou procurar lá, eu tenho um site que eu entrei aqui, que agora eu já fechei, né? Mas tem um site que eu entrei aqui que ele mostra que os maiores ataques são em sites WordPress. E é natural. Por quê? Porque a maioria dos sites saem em WordPress. Então é óbvio que vai ter mais pessoas querendo quebrar o WordPress, porque tem mais sites WordPress na internet, entendeu? Então tem mais sites para quebrar. Você sacou? Todas as tecnologias têm vulnerabilidades, cara, entendeu? Todas. Até a Apple foi quebrada lá, teve vulnerabilidade. Que dirá o WordPress não vai ter. Só que você consegue trabalhar muito bem a segurança. Como? Como que eu posso fazer isso? Eu coloco numa hospedagem que tem Cloudflare. Pô, Cloudflare é uma parada de nuvem lá, não vou saber te explicar em termos técnicos, mas, pô, vai deixar seu site puta seguro. Eu trabalho, eu fico ligado nas atualizações dos plugins e temas do meu site. Então tudo que tá lá eu fico ligado para ver se tá atualizado. Então você vai trabalhar a segurança. Eu instalo plugins de segurança. Então, cara, você, assim como em qualquer outra tecnologia, você consegue trabalhar a questão de segurança aqui, beleza? Então tem vulnerabilidade? Tem, óbvio. Mas você consegue trabalhar questões de segurança sem dúvidas. E te digo mais, aí agora eu vou trazer aqui para um cara, mais para quem está desenvolvendo sites aí. Você tem hoje em dia uma plataforma que chama Jet Engine, talvez você não conheça. Cara, para você montar sites de imobiliária, sites de loja de carro, entre outras coisas, porque quando você entende o Jet Engine, que é uma ferramenta de, vamos dizer assim, ó, ferramenta de criar um sistema, vai. Eu vou colocar post type, mas ferramentas, eu vou colocar assim, ó. Ferramenta de criar sisteminhas. Dentro do WordPress. Por que eu vou colocar sisteminhas aqui? Por que eu coloquei sisteminhas? Porque, velho, você vai conseguir cadastrar as coisas. Tipo, então você tem uma loja de imóveis lá. Então você pode cadastrar os imóveis, você pode colocar filtro de preço, você pode cadastrar categorias de imóveis. Então ele vai meio que criar um sisteminha. Eu tô sendo bem didático aqui, porque esse vídeo é mais pra pessoa que não desenvolve nada em WordPress ainda. Então eu tô sendo didático. Então ele vai criar meio que um sisteminha dentro do seu site. Então ele vai adicionar, além de tudo isso sem você precisar saber nada de código, entendeu? Você vai poder utilizar tranquilo, tá? Então, cara, eu indico muito o WordPress. O WordPress é a tecnologia que a gente usa aqui na agência, tá? Eu gosto muito de trabalhar com WordPress. Pretendemos continuar. Cara, eu tenho um projeto aí, inclusive, que, cara, novo, que eu pretendo crescer esse projeto, pretendo ampliar ele, pretendo agregar mais, vamos dizer assim, mais coisa, né? Um projeto é sobre... hoje é um site de notícias, mas eu quero que esse projeto ganhe vertentes, ganhe ramificações, tenha mais funcionalidades no site ali. E eu já estou me preparando desde já, que isso aqui eu acho que ainda vai demorar um pouco para o site crescer, mas eu já estou me preparando desde já
para migrar de tecnologia, ou talvez instalar um subdomínio, instalar uma outra tecnologia, para poder adicionar uma outra funcionalidade. Por quê? Porque o WordPress ele tem essa questão de limitação mesmo. Se você vai... É muita funcionalidade, você precisa de algo robusto, algo tipo, pô, eu não vou saber nem exemplificar aqui do que você precisaria, mas, sei lá, vamos supor, eu entrei no site, vou dar um exemplo. Eu entrei no site hoje da A+, que é uma empresa de exames médicos lá e tal. Quero fazer uns exames de rotina. E aí, velho, cara, você vai ver o sistema dos caras, tipo, você tem lá várias unidades, você tem o cadastro dos... Você consegue agendar o exame pelo próprio sistema, você consegue verificar agendamentos. Então, cara, você percebe que tem um sistemão aí por trás. Isso você já não vai conseguir desenvolver no WordPress. Você pode até conseguir, mas não é o caminho, tá? Eu acredito que não é o caminho. O WordPress ele é mais para facilitar a criação de sites mesmo, não é tanto para sistema. Se você precisa de um sistema mesmo, uma coisa robusta, que seja segura também, principalmente, aí você precisa recorrer a HTML, JavaScript, sei lá, o CSS, né, que são as linguagens de programação aí. Eu ainda não manjo muito, vou falar sobre programação ainda aqui, que eu estou estudando pra caramba, mas é isso, beleza? Eu espero que eu tenha trazido aqui o máximo de informação possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.